Bora, pessoal, tudo jóia? Hoje estou voltando como host para receber os meus queridos amigos Danilo e Aldi. Sejam bem-vindos ao Baldincast, nosso podcast de gestão aplicada à advocacia. Queria parabenizar vocês primeiro pelo trabalho que vem desenvolvendo e a forma como vem ajudando o mercado da advocacia aqui em Sergipe. Queria que vocês se apresentassem para a nossa audiência, falassem um pouco da sua formação, do trabalho e das suas próprias organizações, né? Danilo é sócio no PCV Advogados e Audi é sócia fundadora da Afollow, ou A-Follow. Afollow. A Follow Comunicação e Marketing, a empresa está no mercado há cerca de 1 ano e meio, mas atuando na área, eu estou há cerca de 3, inclusive é uma alegria para mim estar participando do Baldin Academy hoje, ao lado do Danilo, que é sócio da Prado Castelli Vasconcelos Sociedade de Advogados, que foi a minha primeira cliente é, nessa área, digamos assim. Eu sou formada em rádio e TV pelo Senac, sou social media também pela Design Culture. Eu não vou falar sobre todas as especializações, São muitas. mas eu sou graduada na área de marketing digital com especialização em gestão e marketing jurídico. E ao longo dos últimos meses, dos últimos anos, eu venho percebendo que não há como se fazer marketing sem uma comunicação e sem que essas duas áreas estejam atreladas à gestão. Perfeito. Então, é indispensável para que esse marketing jurídico ele seja de fato efetivo, que essas áreas elas caminhem de mãos dadas, né? Eu sou muito grata pelas experiências que me trouxeram até aqui, principalmente por ter conseguido desenvolver nas bancas esse fortalecimento de cultura, esse fortalecimento de práticas e principalmente de trabalharmos a comunicação e marketing com base em dados, que é de fato o nosso foco central aqui, indiretamente, nas áreas em que atuamos, né, Danilo? Exatamente. Mas agora com a palavra, doutor Danilo Gurjão. Seja bem-vindo. Faça de conta que você está em casa. Obrigado. Bom, eu sou Danilo Gurjão, sou advogado sócio do Prado Castelli Vasconcelos, sócio fundador. Sou formado em Direito pela UFES, tenho uma especialização em processo civil pela Guanabí e ultimamente tenho trabalhado muito com contratos e a gente tem uma atuação no escritório na implementação de LGPD, que é uma lei recente, que se você analisar outras, mas que em verdade já tem um bom tempo, um bom caminho aí já, e as pessoas ainda precisam tomar uma ciência da importância da implementação, da atuação correta. Isso passa muito pelo marketing jurídico, pelo trabalho dos escritórios de advocacia, pelo nosso próprio trabalho, né? A gente trata com clientes, com informações sensíveis, em alguns casos, direito médico, etc. E isso é fundamental, né? Para a gente ter um cuidado maior na atuação, né, com os nossos clientes, para evitar que a gente, em algum momento, a nossa atuação atinja algum direito que já está preconizado, já está definido na LGPD, né? Então, eu acho que o marketing jurídico entra na LGPD nesse momento, porque como o marketing depende basicamente de análise e tratamento de dados, boa parte desses dados em escritório de advocacia serão dados pessoais. E a LGPD trata exatamente disso, de dados pessoais. Então, a gente tem que fazer essa atuação sempre visando evitar atingir algum direito, ou infringir algum direito, né? Então, nossa atuação no escritório, fora as outras várias áreas que a gente faz, um pouco da minha parte é essa, né? Atuar na parte de implementação de LGPD, análise de processos, mapeamento de dados, implementação geral, tá? Então, é basicamente isso que a gente tem trabalhado ultimamente. E LGPD é um tema sempre em voga. A gente sofre, acho que não sofre, mas a gente é abordado a todo momento por todo tipo de empresa. A gente é convidado a fornecer os nossos dados a diversas, né, pessoas, entidades, para que a gente possa usufruir ali de um serviço. E vez ou outra a gente tem que ter um Cuidado, cuidado, né, para quem a gente está fornecendo dado. Eu falo enquanto prestador de serviço, né, eu sou advogado também,
E eu já me deparei com um cliente que só contrata com parceiro que tiver adequado ao LGPD. Então, eu tive que passar por um crivo, ter o ok para continuar prestando serviço Perfeito. para ele, justamente por esse cuidado, né? Não adianta nada, a empresa ela tá adequada e ela se relacionar e, É. e transferir dados para quem não tenha nenhum tipo de controle. E aí a gente entra na questão do marketing, né, Audi? Quem Muita nunca coisa. baixou um e-book, né, lá fornecendo seus dados? Sim, perfeito. Ou para assistir uma aula, uma live, um Exato. treinamento, né, ter um benefício, que são iscas, né, no marketing digital. E aí, por isso, eu queria que você, que é autoridade no assunto, Com certeza. contextualizasse para a gente a ideia do marketing, o marketing jurídico, o marketing digital, o inbound marketing, que são temas que a gente vê muito ser tratado na internet, mas às vezes não com tanto refinamento. Tá, vamos lá. Quando a gente fala em marketing jurídico, é imprescindível não esquecermos do provimento, né? Só que esse provimento, na verdade, ele diz o seguinte, ó, o que antes era tratado como publicidade, hoje a gente está trazendo como marketing jurídico. Eu costumo dizer que a banca, ela precisa olhar para o que ela tem inicialmente. Quais são as práticas, quais são os profissionais envolvidos e iniciar pelo branding, que é esse trabalho de imagem, né? Esse reforço, essa validação de marca perante o mercado. Então, quando você tem isso muito bem estruturado, é que você começa a desenvolver entrar em outras searas, digamos assim. Às vezes, por exemplo, você pode gastar muita energia no Instagram e não ser o perfil do seu público. É muito comum, por exemplo, empresas, escritórios que trabalham com direito empresarial, investirem uma energia absurda numa plataforma que não há uma conversão, não há nem uma geração de network, digamos assim. Eu posso citar, por exemplo, o LinkedIn, que eu percebo que aqui em Sergipe ele ainda não é tão difundido, né? As pessoas têm lá, de repente, o perfil campeão, com o preenchimento de todas as informações, mas as pessoas não conectam, não engajam, não produzem artigo. E é muito importante falar, inclusive, sobre essa produção de conteúdo jurídico, porque a gente vem de status quo. Ninguém vai assinar uma procuração para um advogado que ele não entenda que aquela pessoa, ela pode não ser o melhor do Estado, mas ele vai ser o melhor para o caso dela. Sim. Ele vai ser especialista naquele assunto, ele vai passar confiança para ela. Então, o que as pessoas estão fazendo? O marketing é analisar mesmo o que você tem internamente, né? Identificar ali o que o seu cliente ele está entendendo como uma necessidade da banca e você faz a comunicação. Comunicação é diferente de marketing e business development é totalmente diferente também. Uma coisa está interligada à outra ali, mas a gente precisa entender que quando você contrata um marketing, ele não é o seu comercial. Ele não é a área de desenvolvimento de negócios da sua banca. Marketing não é vendas. Exato, Exato. é análise. Então, se você não analisa isso muito bem, se você não conhece o perfil do seu público, como você pode gerar negócio? Vai ficar naquela base da coisa muito intuitiva. É aí onde a gente entra, por exemplo, com sistemas de CRM, com sistemas de gestão, é onde você faz práticas de cross-selling, onde você consegue identificar que o cliente X teve o primeiro contato com a banca para a contratação de um serviço Y, na área civil, por exemplo, e aí você acaba identificando que aquela empresa, aquela pessoa, ela pode ter outros problemas, digamos assim, que o seu escritório pode resolver. Mas se você não tiver isso muito bem mensurado, você também não vai conseguir fazer essa abordagem, digamos assim. E uma coisa que é preciso deixar muito claro é que as pessoas precisam ter um pouquinho mais de cuidado no sentido de dados pessoais. Tudo são dados. Semana passada eu estava viajando e recebi várias comunicações no meu WhatsApp de um escritório X e Y sobre um evento online, que eu não tinha me inscrito, não tinha nada. E nem tinha, por exemplo, aquela mensagenzinha, ó, se você não desejar mais receber esse tipo de comunicação, nos sinalize para que você seja retirado do nosso mailing. Então, o seu escritório tem um mailing atualizado? Você sabe identificar qual o perfil do cliente que está consumindo as suas informações? E mais importante, quando você publica nas suas redes sociais, de que maneira você faz o compartilhamento dessas informações?
Porque às vezes, por exemplo, se você atua muito na área de previdência privada ou na área de qualquer esfera dentro da área de previdência, obviamente, o perfil do seu público vai ser um pouquinho mais velho. Será que essa pessoa consome Instagram? Será que ela olha mais WhatsApp? Então, de que maneira esse conteúdo está sendo distribuído? A gente vive lá dizendo, ó, o Instagram mudou o algoritmo, então você tem que performar bem, você tem que publicar todos os dias. E aí você fica refém daquela produção de conteúdo e acaba deixando de ser estratégico. Eu costumo dizer que às vezes eu olho o Instagram e digo assim, o pessoal tá tudo muito mais do mesmo. Cadê a identidade desse escritório? Eu conheço o Danilo, conheço o Helder, mas na rede social tá parecendo que é uma outra pessoa. Não representa um negócio. Porque é exatamente isso. As pessoas estão meio que fabricando uma receita de bolo de marketing jurídico, estão vendendo, replicando no mercado e não estão olhando internamente. Então, se a gente olhar bem para esses dados, tiver esse cuidado na curadoria, nessa lapidação, você consegue, de fato, ter uma comunicação assertiva, ter desenvolvimento de negócio, ter fortalecimento de marca e performar, inclusive, em rankings jurídicos, que vai pedir uma série de critérios, porque os diretórios, eles querem avaliar a banca no sentido de qualidade técnica e também que elas são um negócio. Por que é tão difícil a gente falar que o escritório de advocacia é uma empresa, tem que desenvolver negócio, tem que gerar receita? São tabus, né? São tabus. Tabus que precisam ser enfrentados, né? Sim, Porque a gente tem uma cultura, né, jurídica, uma cultura histórica, na realidade, de entender que o escritório não se pode fazer nada, não se tratava nem de marketing antigamente, né? O termo veio com a Exato. alteração do provimento. Então, é uma cultura, é uma mudança que a gente precisa enfrentar, né? São mudanças de paradigmas, realmente são mudanças de paradigmas, sim. e que vem junto com a mudança de paradigma que a própria proteção está trazendo. Porque é inevitável, né? Como o Audi falou, seu público pode não estar naquela rede social, mas em alguma ele vai estar. Sim, Hoje em sim. dia é muito difícil você ter um cenário em que as pessoas não... Seus possíveis clientes, seus possíveis destinatários, né, daquele processo de marketing, não tenham acesso a algum tipo de rede social, algum tipo de sistema, algum tipo próprio WhatsApp, por exemplo. Então, é isso, né? A partir dessa identificação, né, do qual é o melhor cenário para aquele sistema, você tem que trabalhar em cima disso. Perfeito. Eu só fazer um parênteses aqui para a gente poder agradecer aos nossos patrocinadores, né? O iPhone Barato, que desde o começo tá apostando na ideia do Baldwin-Cast, a SVN, a assessoria de investimentos, na pessoa de Wilden Júnior, que inclusive gravou o último episódio sobre gestão financeira, Legal. a Jet Sales, que é uma plataforma de atendimento para o WhatsApp. Muitos escritórios de Legal. advocacia têm utilizado a Jet Sales, inclusive eles estão devidamente adequados à LGPD, justamente para poder... Importante, hein? Fundamental. E a Eduardo Barreto, né, da Paz Barreto Dudu, Seguros, sim. grande Dudu, Dudu. né, que também é um parceiraço nosso, Legal, né? legal. Todos, nosso muito obrigado, e sem falar que a gente sempre faz o nosso jabá, a gente faz, claro, que pede para nossa audiência conferir os nossos treinamentos na plataforma da Baldwin Academy, Tem algum de aprender. marketing, né? Com certeza. A gente, no nosso treinamento, que é um carro-chefe, que é o Legal Administration, a gente tem 5 módulos, passando por inovação, marketing, e aí a gente colocou gestão comercial dentro do módulo, então marketing e vendas, sociedade de advogados, planejamento estratégico, gestão e produtividade, gestão financeira. Então, Legal. cobrindo as principais áreas. Um abraço ao nosso professor Valdemiro Croix, né, que é o nosso professor de marketing. Deixa eu aproveitar e perguntar, quem não é formado em Direito, pode também fazer aquisição? Tem Pode. certificado? Faz o jabá certinho? Pode. Não é exclusivo para advogados, né? Claro, a gente certifica todos os nossos alunos, inclusive a ideia do treinamento Legal Administration é formar gestores dentro do escritório. Então, claro que a gente pode ter ali um trainee, a gente pode ter alguém fora da área jurídica que quer compreender o mercado jurídico, porque o recorte ele é voltado para a advocacia. Então, não há uma exclusividade, mas todo o direcionamento do conteúdo é para o mercado jurídico. É engraçado isso, porque faz todo sentido o que você está falando. Nosso escritório faz parte da ALAE, que é uma aliança da advocacia empresarial, que tem um membro em cada estado do Brasil. Então, a gente regularmente tem
inclusive membros em países da América Latina, né? Isso, eu ia fazer um adendo Esse agora, do adendo, né? Brasil e da E da América América Latina, é Latina. verdade. E nós temos regularmente reuniões, né? Pelo menos 3 por ano. Esse ano foi no Piauí e, enfim, Teresina. E em contato com alguns outros escritórios foi uma das informações mais interessantes e que a gente está tentando trazer como um exemplo, como ensinamento os escritórios estão começando a contratar mais pessoas de fora da área da advocacia para otimizar o serviço, a prestação de serviço, a gestão interna do escritório. E faz todo sentido o que você está falando, porque não necessariamente o escritório vai precisar de um advogado para ser gestor. Pelo contrário, cada um no seu quadrado, né? Isso tem sido muito comum os escritórios crescerem, né? No CGP a gente tem poucos escritórios grandes de verdade, sim. Então, a gente tem percebido pouco esse fenômeno aqui, Esse mas movimento. esse movimento realmente tá pequeno, mas está começando a aparecer, porque os escritórios estão crescendo. E a gente tem percebido isso, né? Inclusive está aparecendo a carreira de C-levels dentro Sim, dos escritórios de advocacia. exatamente. E aí, nosso escritório mesmo, nós temos um administrador que pega toda essa parte, que nós não somos preparados pela faculdade, em momento nenhum a gente tem que aprender, às vezes, por conta própria, ou fazendo curso, ou então no dia a dia, que 90% dos escritórios aprendem, os advogados aprendem no dia a dia. E por que não pegar uma pessoa que é formada, que tem especialidade, que tem essa formação, que entende do assunto, que sabe da parte de gestão de administração e colocar para trabalhar no nosso escritório? E tem uma coisa muito importante, tá, Danilo, na sua fala. Não tem como se fazer marketing jurídico sem você trabalhar a cultura e sem isso tá muito bem concatenado com gestão. Exatamente. Não tem. Você vai estar meio que atirando no escuro. Então, quando você tem um gestor e tem esses processos muito bem mapeados, Sim. você consegue ter, de fato, uma efetividade maior das ações. Você consegue, inclusive, ter um aumento no seu faturamento. Porque, veja, você precisa... A gente precisa ter uma clareza de que o escritório ele é feito por pessoas. Você pode ter um sistema de jurimetria, você pode ter automações, mas a parte estratégica... A pessoa que vai encontrar aquele ponto X que vai ser o diferencial no processo tá no olhar de uma pessoa, tá no olhar de um advogado. Então, quando você tem essa cultura muito forte, quando você fortalece as ações de endomarketing, quando você proporciona, por exemplo, capacitação na parte de comunicação, é uma coisa imprescindível. O advogado, ele não apenas vai estar lá defendendo a tese dele no tribunal, ele vai estar também sendo um vendedor. E a verdade é que, por mais que eu venha da área de comunicação, a gente não tem uma disciplina específica de vendas. Sim. A gente sai das academias sem essa coisa de que, olha, eu me formei tecnicamente, mas para o mercado, como eu vou me apresentar? Eu, de fato, preciso ter uma boa foto de perfil? O meu perfil no Instagram precisa ser público ou privado? A gente pode fazer uma collab em que eu posso me apresentar? Como fazer uma apresentação para um cliente XY falando sobre a dor dele numa comunicação muito mais assertiva? De que maneira eu posso impactar? Então, isso tudo é muito importante para que você, de fato, tenha um resultado diferente na sua banca. Eu fico muito feliz porque na minha carteira de clientes eu tenho bancas que, de fato, investem nesse processo de gestão de RH. Investem também em consultorias específicas para temas, para pautas. Eu costumo dizer que o pato, ele faz um pouco de tudo, né? Mas ele não nada tão bem. Ele não voa alto. Pois é. Então, a gente Verdade. precisa, de fato, entender em que nós somos melhores. E desenvolver essas habilidades. Não é só o sócio de capital que tem que fazer a estratégia de captação. Exato, exato. Até porque a gente, como eu falei, né? A gente entende da área jurídica, né? Assim, nossa formação específica, direta, é a área jurídica. Obviamente, todo mundo tem um pouco de noção de administração, de como gerir, né? Até porque a gente teve que chegar até aqui, né? Mas, veja, se a instituição está crescendo, não tem porquê a gente não entender que nossa atuação tem uma limitação, tem um momento em que a gente vai precisar parar e colocar aquilo nas mãos de uma pessoa de fato que tenha o conhecimento técnico para fazer com que a gente cresça daqui para frente. E isso é uma coisa que não só escritórios, aí vou puxar para o geral, muito empresário tem que ter essa visão de que crescer não é só aumentar de tamanho, é mudar, às vezes, totalmente seu negócio.
Até aqui você chegou bem, mas daqui para frente você tem que mudar tudo, né? Você tem que mudar, às vezes, até de ramo. A Peugeot fazia porta-tempero, hoje faz carro, enfim. Você tem que mudar, às vezes você tem que mudar para continuar vivendo, para crescer, para uma série de coisas. Então, isso é parte dessa mudança, né? E uma coisa que é muito importante, Danilo, é as bancas, elas precisam também ter bem definido o que elas são. Elas são escritórios full service, elas são escritórios abrangentes, são especializados. Hoje já tem boutique, inclusive. Sim. Na verdade, o boutique ele já está entre as 3 categorias que são nomeadas em rankings, mas a gente tem os escritórios que são hiper, ultra, mega especializados em determinada matéria. Exato. Então, às vezes você tá ali no início pegando um pouco de tudo, depois você vê que determinada área está desenvolvendo um pouquinho melhor, e aí você começa a ir nichando, né? Começa a desenvolver isso melhor dentro, entre os pares e também a fazer um trabalho mais focado no cliente, naquele tipo de cliente. Eu acho que isso é muito legal, porque às vezes dizem assim, Audi, dá pra gente fazer tal coisa no meu escritório que só tem 4 advogados? Assim, claro que dá. Mas tá dentro da sua estratégia? Tem que fazer sentido. Não é porque você tem hoje uma quantidade X de pessoas que você não pode estar desenvolvendo isso a curto, médio e longo prazo, né? Mas você tem que ter uma estratégia. Vocês são extremamente ocupados. Pra quê, né? Eu tô fazendo pra quê? Tá nadando para onde? Exato. Então, às vezes eu tô lá pedindo, tudo bem. Conseguiu desenvolver aquela produção jurídica? Conseguiu dar uma olhadinha no material pra gente liberar? Como é que a gente pode derivar? Eu vou contar uma coisa aqui, um caso confidencial com o Danilo. No início da minha prestação de serviço lá no PCV, eles não produziam muito material audiovisual. Verdade. Então, para fazer gravação de vídeo, eu colocava vários emojis nos grupos, dizendo: Oi, pessoal, tudo bem? Tá no hype determinados temas. Alguém teria disponibilidade? Se sente confortável? Foi assim mesmo. Aí todo dia eu mandava mensagem: Oi, pessoal, tudo bem? Alguém já conseguiu dar uma olhadinha na agenda? Alguém tem mais disponibilidade? E a gente conseguiu desenvolver vários projetos diferentes, desde de podcast, a collabs sobre um determinado tema que a gente trazia um advogado, referência Isso. numa área X, por exemplo, tributária, e trazia um empresário para falar meio que um bate-bola mesmo sobre aquela matéria. Só que a gente tem um olhar de um advogado e um olhar de alguém que está lá desenvolvendo o negócio. A gente já teve o Café com Castelli e tem um que eu tinha assim um apreço muito grande, que era a parte da estante jurídica, que a gente trazia literatura com alguma pauta do direito. O direito em si, ele traz muito essa coisa da individualidade e do desenvolvimento intelectual. Os advogados passam 5 anos para fazer uma graduação, Sim. né? Em linhas gerais, fora o tempo que você gasta numa especialização, enfim. Então, é muito sobre leitura. Por que não podemos fomentar isso também em outros projetos? Não à toa que o Prêmio Inovare, de fato, premia, reconhece essas práticas inovadoras da justiça para aprimoramento. Imagine como é legal. Ano passado a gente teve aqui em Sergipe, salvo engano, se não foi a primeira, foi a segunda vez que o Estado ganhou. Desculpa, foi a primeira vez na categoria Ministério Público no projeto Lei UE. De Fausto. Ileiuei. Fausto Valois. Grande amigo, um abraço para ele. E foi um grande orgulho, inclusive, porque o projeto dele é uma coisa espetacular. Um projeto sensacional e muito merecido, né? A gente ficou muito na torcida. Ele tinha um projeto, esse é um projeto que ele aplica muito desenvolveu muito socorro, né? Na verdade. Mas, enfim, não vou dar detalhes porque eu realmente não conheço tão profundamente, então não quero falar nenhuma besteira. Mas eu sei que o contato que a gente teve com o pessoal que trabalha na educação, todo mundo ficava assim, emocionado pelo tanto que ele se dispôs a auxiliar, a participar, a chamar a sociedade civil como um todo para se juntar àquele projeto. E não ganhou à toa, não, porque é merecido mesmo. E, Muito ó, merecido. uma coisa que é importante falar, inclusive um abraço, doutor Fausto, fiquei muito feliz. Doutor Fausto tinha submetido uma prática no ano de 2018, que era um projeto que falava sobre abuso sexual, e o projeto Lei UE, ele traz o reforço de uma coisa que não deveria ser reforçada, porque está na lei. Sim. Né? Que é você trazer a cultura Pra dentro afro-brasileira da para a escola, sala né? de aula.
Então, o projeto Leio, ele trata sobre a capacitação de professores para esse senso de pertencimento. Sim. O Fausto é muito engajado e segue um propósito muito firme. Ele sempre está presente nos eventos da Universidade Tiradentes, onde eu leciono. Então, a, a, a boa fama sempre o antecede, É, né? Isso, não é à pautas toa, sobre não. educação, É. racismo, são pautas que realmente aquecem o coração. E eu vou trazer um ponto, puxando para a nossa parte do nosso debate aqui. Essas práticas, elas não precisam. Obviamente, se você obtiver o reconhecimento do Prêmio Novari, maravilhoso, porque existe a categoria da Sim, sim, sim. advocacia, né? Mas você pode começar com comitês de diversidade e inclusão. Você pode trazer pautas para dentro da sua banca. Por exemplo, escritórios um pouco maiores, digamos assim, no sentido de corpo Quantidade, jurídico, de sim. paralegais, enfim. Você pode estar trazendo isso. Na parte de estagiários, por exemplo, o público LGBTQPNIA+, falei certinho? Eu não sei. Bateu a Vamos dúvida deixar agora. na descrição. Vai ter na descrição. Deixa na Melhor, melhor. descrição, dá um joinha, porque eu tô levantando a bandeira. Brincadeiras à parte, mas a gente traz muito isso. E Sem sabe uma problema. coisa que é legal, Helder? Essas práticas, elas não são apenas para dizer que você está preocupado de fato com a sociedade, mas que o seu negócio está preocupado em impactar também a sua Sim. cultura. Ano passado, eu tive a oportunidade de participar de um evento no Rio, e esse ano também, no início do 8º Fórum de Marketing Jurídico. E chamou muito a minha atenção um case que foi apresentado lá sobre um escritório, não vou nomear, digamos assim, mas foi muito importante porque eles trabalharam muito bem a parte de cultura. Mas foi um trabalho que demorou 3 anos para entender qual era esse senso de cultura, esse senso de pertencimento. Existiam algumas práticas, alguns comitês de diversidade e inclusão, comitê de prática jurídica, desenvolvimento de negócios, da parte de proteção de dados. Mas eles não. É como se você tivessem vários grupos dentro do mesmo escritório, da mesma banca, que não conseguiam chegar naquele senso de pertencimento unificado. Eles fizeram um trabalho tão bem feito ao longo dos últimos 3 anos, que quando eles fizeram esse reposicionamento de imagem no mercado, o escritório, que iniciou com 112 pessoas, já estava com 300 pessoas e com um faturamento 7 vezes Maior. maior do que quando eles iniciaram o trabalho de cultura. Interessante. Então, isso não é somente sobre você, eu tô praticando bem, eu tô fomentando É cultura. resultado, né? Mas a ideia do marketing não é só sobre atrair clientes, mas para atrair novos talentos para Reter que. também. Perfeito. Você reter talentos e atrair novos talentos que permitam que a banca ela evolua na sua capacidade técnica. Só fazendo um parênteses, você falou sobre business development e a gente tem uma audiência muito heterogênea, então eu queria que você explicasse a questão do business development e como você falou da ALA e falou do Prêmio Novari, a importância das bancas de participarem de rankings, de alianças, de grupos, de instituições, de associações e como avaliar, né? E a partir da própria identidade. São várias perguntas, hein? Isso. Vamos ver se eu tô com a memória boa. Primeiro vamos falar sobre business development. Desenvolvimento de negócios, né? Mas como você de fato consegue fazer esse desenvolvimento de negócios? Você primeiro precisa identificar quais são as áreas que você tem de reforço, as áreas que você tem para expandir e as áreas que a gente considera áreas neutras, porque independente da estação, digamos assim, do ano, você vai ter aquele cliente ali. Então, ele vai ficar ali, né? Só que isso não é marketing. Como é que você pega o marketing e traz isso para o desenvolvimento de negócios? Você precisa olhar para o tempo de vida útil do seu cliente. Você precisa olhar quais são os parceiros estratégicos, quais são os players de mercado que você pode estar se aliando, se associando. Isso vale para a Aliança Brasileira de Advocacia Empresarial, a ALBRAE, que a minha empresa é responsável hoje pela comunicação, a ALAI, que é da América Latina. Isso vale para a GEOLOL,
que é uma aliança recente também, mas que já tem muita capilaridade. Eu acho que é muito de você entender qual é a maturidade do seu negócio nesse momento. E por onde eu posso fazer, criar relacionamentos, onde eu posso fortalecer esses laços. As alianças, de um modo geral, elas têm duas capilaridades que são indispensáveis. Primeiro, é você ter esse fortalecimento de network para geração de negócios. Eu sou especialista na matéria tributária em Sergipe, mas a gente tem um potencial cliente em São Paulo que entrou em contato conosco na área tributária, mas a gente entendeu que tem uma necessidade X e Y de uma área correlata, uma área que tá ali, né, atrelada, ou a gente precisa de um representante numa audiência, numa reunião de negócios, enfim. E você sabe que vai ter um escritório parceiro com aquele mesmo padrão, porque, em regra, tanto as alianças, elas têm um critério para que esses escritórios possam ingressar. Então, não é de repente, olha, Aldi, eu estou aqui hoje, eu quero entrar em determinada aliança. Em sua grande maioria, tem esses critérios, né? Então, você desenvolve negócio, você sabe que vai ter esse mesmo padrão de atendimento, de qualidade técnica. É um trabalho de confiança. E, além disso, de aprimoramento, porque, em linhas gerais, nessas reuniões, sempre tem um trabalho de aprimoramento, sempre Sim. tem um palestrante, sempre tem um curso, sempre tem uma mentoria. Então, é muito importante você fazer parte de ambientes como esse, para que você possa estimular novas práticas, Inclusive, é muito comum a prática de benchmark, não só para a parte da área de marketing. Algumas alianças, inclusive, proporcionam intercâmbios Sim. entre as bancas, para que elas possam, por exemplo, a gente quer desenvolver uma controladoria jurídica. E eu sei que o meu aliado, no local do escritório tal, ele já tem essa prática muito bem implementada no escritório. Então, vamos fazer esse intercâmbio de práticas? Exatamente. Funciona muito bem assim. Isso dando a resposta com relação a essas associações, como isso é tão importante no mercado. A gente trabalha muito eventos porque, apesar do digital estar aí, eu costumo dizer, quem não vende infoproduto, que trabalha com serviço, vai se identificar um pouquinho com o que eu vou dizer agora. Às vezes você fica muito naquela sensação de que, olha, eu tô vendo muito conteúdo, a galera tá fazendo isso, aquilo, e o meu escritório não tá indo nessa velocidade. Cada mercado performa diferente. Quando a gente vende serviço, isso é diferente também. O presencial, ele é indispensável. Essa conexão que a gente faz em evento, que a gente, conhece alguém, essa pessoa já lhe convida para participar de determinado evento, de um outro evento, na verdade, já gera um negócio, já cria uma conexão com você numa rede social. De repente você também faz parte de um determinado grupo lá, muito nichado da área que você atua, e começa essa troca, né? Então, para você desenvolver negócio, são vários pilares. Mas olha primeiro para o que você tem internamente. Será que o seu ticket médio ele está, de fato, correspondendo com aquilo que você entrega e o seu tempo de trabalho? Isso vale para uma consultoria, vale para uma assessoria. Sim. Vale, inclusive, para demandas estratégicas. Porque você pode trabalhar pelos honorários ali, né, que a gente sabe, eu vou para o risco com você. Ou eu posso não ir para o risco com você e ter ali. Então, vai muito desse feeling. Hoje eu estou aqui. De que maneira eu gostaria de estar daqui a 1 ano? Daqui a 2? Quais são as áreas que, de fato, eu preciso desenvolver? Quais são as áreas que eu preciso reforçar? Às vezes, você pode ter lá, por exemplo, uma área de contratos e não ter alguém para fazer a adequação LGPD. Sim. Você pode ter, por exemplo, uma coisa que é muito, muito simples. Um site institucional. A premissa do Google é que você seja o resultado da busca no momento que alguém tiver uma dor. Aproveitando que você entrou na questão do site institucional, a gente observa que tem muitas pessoas na internet que falam que marketing jurídico é você fazer uma dancinha no TikTok, é você ficar postando em rede social, e como se fosse uma receita de bolo e a gente que está na advocacia, a gente sabe que isso não é verdade, né? Vocês estão aqui justamente mostrando que deve haver uma estratégia por trás disso, uma razão
para alcançar determinado público-alvo. Então, por exemplo, é o que eu estava conversando com o Danilo antes da gente começar a gravar. Se a gente atua com B2B, eu não vou focar em tráfego pago, eu vou investir mais em Direcionar. marketing de relacionamento, olhar para minha carteira, ver quais são os parceiros dos meus clientes para conseguir. Eu vou até fazer uma ressalva na Sim, sua fala, sim, porque, por por exemplo, favor. quando a gente fala em B2B, o LinkedIn ele performa muito bem. Sim. Perfeito. Né? Então, é muito da estratégia mesmo. Quando a gente vai puxar para o site, porque eu também acho muito importante que Danilo fale sobre a parte de política de Sim, privacidade de Isso, dados, isso. e quem é responsável pela elaboração dessa política de privacidade de dados. Qual é o meio de comunicação oficial das bancas? São os sites. São sites. Aldi, eu produzo muito conteúdo para o Instagram, mas eu não performo em Google. Verdade. Esse resultado nas buscas por conteúdo publicado no Instagram tem reduzido cada dia mais. Sim. É muito mais fácil, por exemplo, hoje você ter resultados de busca por imagem, por conteúdos, por palavras-chave, de conteúdos que você publica no LinkedIn ou do site institucional da empresa. Isso. E aí vale para imagem, vale para texto. E aí as redes sociais acabam virando apenas caminhos, né? Para chegar no site, etc. Isso, porque a gente tem, né, o site institucional, que é a apresentação formal, Exato. principal canal de comunicação. Exato. Você pode ter landing pages, onde você Sim. apresenta produtos jurídicos especializados e aí você faz uma captação de leads e aí tem que ter Lógico. todo o cuidado. E aí que entra a LGPD, né? Na realidade, né? Porque, E a rede social ser esse caminho, que Exato. direciona para a basicamente, landing page para você poder ter esse... E aí eu queria que você, Danilo, trouxesse para a gente o cuidado. a gente percebe o landing page, porque assim, quando você pensa em fazer captação dessa forma, a gente vê muito, né, nos sites, aparece um quadradinho lá, bonitinho, você vai ganhar esse PDF com uma orientação sobre um assunto específico X, que é um assunto geralmente genérico, mas que lhe interessa por algum motivo, porque você vai ganhar alguma coisa, porque você tem um risco de perder alguma coisa, etc. E ele só pede 3 coisas: seu nome completo, seu e-mail e qualquer outra informação. Geralmente número de WhatsApp. É o número de WhatsApp, basicamente. E aí você coloca os 3 dados e clica aqui e receba por e-mail sua informação, seu PDF completo, né? Isso aparenta ser bem tranquilo, isso aparenta ser uma coisa muito fácil de fazer e muito simples, digamos assim, como forma de criar um banco de dados de possíveis clientes seus. Se ele está interessado naquele assunto, por óbvio, né, que ele vai ter interesse em algum momento. Se você conseguir, sei lá, captar 10% que seja, são 10% de clientes que você não ia ter antes, né? Enfim. Mas qual é o problema? Quando você trata desse tipo de serviço, desse tipo de estratégia, é importante você tomar cuidado para que você não esteja infringindo uma norma da LGPD. Todas as vezes que você solicita, ali são dados pessoais, seu nome, seu e-mail, seu CPF, são dados que com aquela informação você consegue identificar a pessoa, você consegue acessar a pessoa, né? Você consegue ter contato com essa pessoa, né? E assim, eu não tenho visto muito, né? Obviamente existem honrosas exceções, mas via de regra é um quadradinho simples, não tem nenhuma informação. Todo dado pessoal que você coleta, você acaba virando responsável por aquilo. Você vira o controlador daquele dado pessoal. Veja, naquele momento, você está tratando dados pessoais de possíveis clientes, pessoas que se colocaram à disposição para receber aquele PDF, mas você é responsável pelo que acontecer dali. Você simplesmente pega aquela informação e faz o que você quiser, você vende para terceiros, que é o que muitas vezes acontece, você está infringindo a LGPD. Primeiro porque você descumpriu o princípio básico da LGPD, que é a informação. Você pode... Veja, eu não estou dizendo que você não pode fazer, lógico que você pode fazer. A lei autoriza você fazer isso. Tratamento de dados é uma realidade, a lei não pode simplesmente chegar e proibir. Pelo contrário, o que precisa ser feito é regular. E a LGPD chegou para isso. Então, se eu solicito seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp, eu tenho que saber por que eu vou dar. Eu, como titular desses dados, como proprietário desses dados. Meu nome, meu e-mail e meu WhatsApp vão estar lá? Vão. Mas eu quero saber o que você vai fazer com eles. Não, Posso dar um exemplo, Danilo? por favor. Há alguns anos, a gente tinha o seguinte: pegava esse mailing,
de números, de Sim. nomes, de e-mail. A gente colocava em planilhas e anexava na plataforma do Pra Facebook, mandar- que hoje é Meta, Isso. do Google. Então, você estava recebendo anúncios relacionados à minha empresa, porque eu tinha esses dados, então já era um público mais direcionado. E a gente geralmente fazia teste A e teste B. Só que isso mudou significativamente nos últimos anos. Mas vê como isso é importante dentro da LGPD. E aí perceba que precisa ter uma consciência da responsabilidade daqueles que coletam esses dados pessoais sobre aqueles dados pessoais, né? O dado não é seu porque está no seu banco de dados, continua sendo da pessoa. Então, pela LGPD, veja, não há nenhum impedimento, você pode fazer tranquilamente. Mas é importante que você informe. Por que que eu estou pegando seu nome? Para poder identificar. Por que que eu estou pegando seu WhatsApp? Porque eu vou, através do seu WhatsApp, encaminhar propagandas para você direcionadas a esse assunto que está sendo tratado aqui. Você não está recebendo um PDF, sei lá, sobre direito tributário internacional? Então, vou lhe mandar possíveis informações sobre esse tema, né? Por que que eu estou recebendo? Para que vai ser utilizado o meu e-mail? Para enviar primeiro esse PDF e depois outros assuntos, outras questões referentes a esse tema. E aí entra uma segunda questão. Eu vou compartilhar esse dado com alguém? Veja, essa é uma informação que tem que constar. O titular dos dados pessoais, que somos todos nós, basicamente, temos que ter ciência de tudo que vai ser feito. Temos que ter o direito, inclusive, e esse talvez é o maior dos problemas desse tipo de situação, de, quando eu quiser, retirar meus dados pessoais daquele banco de dados. Então, o que Aldi falou mais atrás, uma mensagem que eu recebo de uma propaganda, obrigatoriamente tem que ter informação lá. Caso eu não queira mais receber, clique aqui e saia do nosso banco de dados. A gente não vê isso. Então, assim, o que que falta na maioria? E, mais uma vez, existem honrosas exceções que seguem à risca. O que que falta? Basicamente isso. Informação e o opt-out, a opção de você sair, né? Eu não quero mais. Eu quero sair, eu quero que você retire meus dados, né? E aí, para você ter uma noção melhor, basta você entrar, por exemplo, no LinkedIn. O LinkedIn tem essa... a gente ninguém olha, né? Ninguém vai ler política de privacidade. Mas se você tirar esse tempo para olhar, o LinkedIn é um bom exemplo disso. O LinkedIn ele mostra todos os tratamentos que foram feitos com seus dados. Tudo que você fez dentro do LinkedIn, ele diz, olha, nesse dia tal você mudou seu nome, nesse dia você atualizou sua foto, nesse dia você acrescentou seu e-mail, nesse dia você informou que você mudou de empresa. Tudo isso aparece lá no LinkedIn. Você tem a opção de, inclusive, baixar. Eu, inclusive, baixei e ia trazer, mas acabei não conseguindo trazer para mostrar como é que funciona. Mas, assim, você tem a opção de baixar um PDF com todas as informações, com tudo que foi tratado de dados seus naquela plataforma. E você tem a opção de mandar excluir. Aí eu quero que excluir todas as informações de cookies, de padrão de pesquisa meu dessa plataforma. E você só vai me mandar as propagandas normais, sem nenhum direcionamento para mim. Você tem essa opção de fazer. Isso é o certo a se fazer, né? Então, quando você vai adotar, não só essa, com qualquer outra estratégia de marketing, é importante você tomar ciência e ter ciência de que quando essa estratégia envolver coleta de dados pessoais, o preenchimento desses requisitos básicos que a LGPD traz é fundamental, né? A NPD já está em funcionamento desde 2021, então as penalidades já estão sendo aplicadas e isso é uma preocupação, né? Porque a multa é cara, pode chegar a 50 milhões. Mas o maior problema, que é a maior penalidade da LGPD, é você ficar proibido de tratar dados pessoais naquele banco de dados específico. Então, basicamente, você perde a sua empresa. Você deixa é a declaração de falência, praticamente. Você não vai poder mais atuar. E esse é o maior problema. Como é que o advogado vai ficar sem tratar dados? Sem banco de dados. Você não vai fazer o que com a Não vai fazer procuração? nada, basicamente, né? Então, assim, a preocupação que se tem que ter obviamente, a ideia do marketing jurídico é fundamental e hoje é uma coisa que é um processo que todo escritório tem que passar em algum momento para poder sobreviver. A gente sabe que tem muitos advogados e é necessário essa especialização. A gente precisa estudar, a gente precisa se aprimorar. E educar o cliente. Que é o mais importante, educar o cliente. Exatamente. Uma coisa que a gente bate muito lá no escritório é o seguinte:
a gente tem cliente que insiste em mandar documentação pelo WhatsApp. Exato. E aí, por mais que a gente informe que o WhatsApp é uma rede social, que não é o meio Mais adequado, mais adequado, seguro. então a gente geralmente manda aquela mensagem ali, estou excluindo aqui Mas, do por favor, WhatsApp, mande por e-mail. Então, a gente colocou no onboarding no escritório. Então, o cliente assinou a procuração, assinou o contrato, a gente explica. Paciente, pronto. Mostra as plataformas, né? Olha, a gente tem o CRM, a gente tem o ERP, onde a gente coloca os dados, eles têm a questão de Protocolo de segurança, segurança, protocolo de criptografia, Essas etc. diretrizes, né? E parabéns, viu, Helder, porque o seu escritório possui esse onboard para o cliente. É uma coisa errado. indispensável. Porque pensa assim, tá, a gente fez a contratação do seu escritório hoje, quem vai ficar à frente da minha demanda? Na ausência do Helder, quem é a segunda pessoa qual é o segundo profissional que vai estar lá me auxiliando? Né? Como proceder? Como os meus dados Exato. serão tratados? Isso é uma credencial imensa de tete a tete para o cliente e também com relação à estrutura do escritório. A reputação. Eu vou trazer um adendo à fala do Danilo, porque, por exemplo, não é apenas você baixar e-book lá. A própria página de contato do Exato. site institucional, você está colhendo dados. Na verdade, o próprio entrar no site, em tese, você já está colhendo dados, né? Os cookies, etc. Exato, porque isso, até vamos lá para a Entrar jornada no do site. cliente e trazer o conceito de Customer Experience, que no popular é experiência do cliente, a jornada do cliente. Experiência do cliente, que a gente precisa da jornada do cliente. Quando você não tem isso muito bem mapeado, quando você não tem um onboard lá explicando ao seu cliente como funciona o processo, quando você não tem esse momento de descoberta, de finalização, e de possível cross-selling, né, das áreas ali para você poder, de fato, estar prestando outros serviços para aquele cliente específico, isso acaba se perdendo. E tudo que a gente falou até agora vai serão balizadores para que você seja mencionado no ranking jurídico. Para que você tenha uma área de desenvolvimento de negócios, para que você tenha um mercado que diga assim, olha, a sua banca ela é referência nisso aqui. E não é toda e qualquer banca que consegue obter esses reconhecimentos. Existem vários diretórios. No Brasil, o mais reconhecido é a Análise Advocacia. Né, eles têm hoje a análise nacional e a análise regional, porque a nota de corte estava ficando muito alta. Então, muitos escritórios que possuem capilaridade das regiões estavam ficando de fora desse reconhecimento. E a análise é o único diretório que é 100% espontâneo. Vem de pesquisa com diretórios jurídicos, de acordo com um determinado faturamento e determinado segmento de atuação. Só que existem outros diretórios. Para os demais diretórios, os escritórios, as bancas, elas precisam fazer submissão de processos, de teses que foram desenvolvidas pelo escritório, e não apenas isso, porque em sua grandíssima maioria, os avaliadores, eles não são advogados. É um negócio, né? Exatamente, eles são jornalistas, são de áreas diferentes, fazendo a validação dessas informações. Então, eles querem entender que a sua banca, ela tem a qualidade técnica, ela tem a capilaridade naquela área, mas também quer entender que a sua banca vê isso como negócio. Que você tem programa de responsabilidade social, Integridade, tem... política de privacidade de dados. Em sua grandíssima maioria também, eles pedem que tudo que você coloca lá falando sobre a parte institucional do escritório, você comprove com links. Por isso que o seu site precisa estar tão bem fomentado, com informações verídicas e com ações que são adotadas pela banca no sentido de negócio, de produção jurídica. Eu acredito não, vou fazer a pergunta diretamente. Vocês produzem artigos? Tenho 2 advogados aqui ao meu lado. Obviamente, por conta de alguns direcionamentos do pessoal que atendia a gente passou a não tão regularmente, mas sempre ter alguém fazer algum artigo específico, em alguma área específica. Então, a gente, até por uma questão, a própria lei nos solicita isso, né?
Então, regularmente, a gente faz um artigo ou outro, ou então, às vezes é mais costumeiro, às vezes é menos, mas sempre. A A gente gente, nunca deixa de produzir, a gente entendeu? colocou como prazo no escritório. É boa. Não É uma tem um boa, dia no mês é que é o boa. prazo, é para todo mundo. A Lai tem, por exemplo, vou dar o exemplo da Lai. A Lai tem um periódico anual, em que são colocados artigos aliados e tal. E a gente tenta pelo menos mandar pelo menos um, para sempre ter alguém do escritório com um artigo lá, tá? Mas assim, a gente. E aí é minha culpa, né? A gente não, às vezes não tem tempo, às vezes não tem o direcionamento, às vezes não consegue parar para desenvolver aquela tese, às vezes é uma tese importante no processo, a gente não tem. A gente pode usar, mas, poxa, eu tenho esses outros 15 para fazer, que eu vou adiantar isso aqui, depois eu faço. E vai ficando para depois. Sim. Tem que virar uma cultura. Essa ideia de deixar como prazo é sensacional. Não, a gente colocou. Eu vou dar uma outra ideia que é sensacional, que foi aplicada. Certo. Eu ri, parabenizei, né? Colocaram como um dos critérios para bonificação. Olha. Olha, que joia. Como um critério, Critério, um dos Legal. bonificação, critérios para leia-se, bonificação. honorários. Se não, Leia-se, não honorários. colocar, um abraço. Não recebe. Tava pensando Vamos lá. aqui, a gente tava falando de marketing LGPD, mas do ponto de vista do início da Sim. implementação, né? Então, observando a jornada do cliente, ele entrou no site, ele forneceu dados, etc e tal. Mas pensando aqui, se, se der uma merda no escritório e vazar dado de Pronto. cliente, um dos pontos da LGPD é justamente o plano de contingência, Sim, é né? necessário ter um plano de contingência. E entra na questão do marketing porque o seu plano de contingência vai manter a sua imagem, Isso. né? Então, Isso é fundamental. A própria LGPD registra, né, a necessidade do plano de contingência e dá imediata comunicação própria à ANPD, né? Então, qualquer vazamento de dados que acontece, é fundamental que seja de imediato comunicado à ANPD do vazamento, e aí é uma comunicação. O que é imediato, né? Aquele questionamento. O que se sugere, né? Aconteceu o vazamento, eu ainda não tenho noção da extensão, de quantos dados foram perdidos, de quantas pessoas foram perdidas, qual é a qualidade daqueles dados e qual a influência que aqueles dados têm de causar prejuízo àquelas pessoas. Eu faço o primeiro comunicado, olha, teve um vazamento aqui e a gente está apurando ainda, mas teve, tá? Então, qual a recomendação que nós fazemos, né? Quando fazemos esses planos de contingência, etc. Comunicar o mais breve possível o que puder ser comunicado e ir atualizando ao longo do tempo, né? Identifiquei que houve um vazamento de dados, meu banco de dados foi invadido, foi sequestrado, seja lá o que for, através de um phishing, recebi um e-mail, a pessoa não tomou cuidado, o que deveria ter tomado, com base na política de segurança da empresa, na política de proteção de dados, e aí acabou acontecendo o sequestro daqueles dados. Então, eu chego lá e aviso, olha, aconteceu esse sequestro de dados, não houve perda porque nós temos backup, ou seja, em nuvem, seja lá onde for, então backup físico com redundância, servidor com redundância, seja lá o que for, mas estamos apurando quantas pessoas vão ser prejudicadas e qual o tamanho desse problema, digamos assim. Primeira comunicação enviada, e aí você vai atualizando ao longo do tempo essas modificações, né? Olha, já identificamos que dos 100 clientes que nós temos dessa área específica, 38 tiveram seus dados comprometidos. E aí você vai atualizando. Tá? Desses 38 pessoas que tiveram dados comprometidos, 36 foram somente nome, 2 foi nome, CPF, RG, tudo. Então, o que a LGPD exige, né? Basicamente que você tenha controle e informação de tudo. Como a Alto falou, é aquela coisa, é uma coisa básica. Não precisava ser lei para a gente saber. Mas a lei, no Brasil principalmente, é uma forma de você mudar culturas, de você mudar paradigmas. Foi assim com o Código de Defesa do Consumidor, foi assim com o Estatuto da Mulher, com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E imagino eu que será assim com o LGPD, né? É um processo, não é do dia para a noite, lógico, não tem como ser. Mas nesse caso específico, um dos princípios que mais atuam nesse caso de vazamento é o princípio da informação. A pessoa tem que saber que os dados dela foram vazados, né? A pessoa tem que saber por que e como foram vazados, que dados foram vazados, o que pode acontecer. E num momento como esse, é relevante, né? E que você tenha transparência
Exato, porque isso inclusive, diminui proporcionalmente a penalidade que vai ser aplicada contra você por aquele vazamento. Porque independente do que aconteça, se você é o controlador daqueles dados pessoais, né? Então, você é o responsável. Ah, mas vazou no terceirizado, que eu encaminho os dados só para ele fazer um serviço. Veja, o operador, que é esse terceirizado, que não é o controlador, que sou eu que tenho a obrigação de gerenciar, tudo que acontece lá eu sou responsável, né? Eu, como controlador, sou responsável. Então, se meu escritório de advocacia pega um banco de dados específico e manda para uma empresa de presentes, vou mandar presentes para os meus clientes, para agradecer pelo ano e tal, e aquele banco de dados é perdido, eu sou responsável. Meu escritório é responsável. Isso gera uma responsabilidade até para você procurar com quem você vai transacionar. Quando você falou de B2B, essa é uma das principais questões que você tem que tomar cuidado, né? Na hora de você fazer contratação. E por isso que se exige isso, né, da gente. Sim. Assim como para a gente é importante saber que a gente está lidando com terceiros que estão adequados, que estão trabalhando de acordo com o LGPD, que vão tratar bem as informações e o banco de dados que eu vou passar para ele, as pessoas querem saber isso da gente. Seu escritório, como é que tá? Tá adequado? Onde é que vai ficar meus dados? Vai ficar no computador, no pendrive, que qualquer pessoa pode pegar, vai estar numa nuvem criptografada, onde é que vai estar? Então, isso é fundamental, né? Então, isso mais ainda, saber por que é importante a gente fazer esse mapeamento. O processo de implementação da LGPD, dentre várias outras fases, tem, para mim, como uma das principais, o mapeamento de processos e dados. O mapeamento de processo, via de regra, se você tem um escritório já organizado, está pronto. Você sabe tudo o que acontece no seu escritório. O mapeamento de dados é aonde entra o processo de implementação da LGPD. Você vai ver tudo o que acontece com os dados, desde o momento que você assina a procuração ou entra no site para procurar saber, até o momento que o processo se encerra e aquilo vai para o arquivo. Porque até o arquivo, eu tenho que ter um prazo específico para saber quanto tempo eu vou guardar, quando eu vou excluir, ou se eu posso excluir, se eu não posso excluir, Se o quais são as cliente estratégias de pode pedir para proteção, excluir. exato, se o cliente pode pedir para excluir, quais são os dados que eu posso excluir, quais são aqueles que eu não vou excluir, mesmo que o cliente peça. Então, assim, é porque o LGPD ele traz assuntos meio que agarrados um do outro, né? Mas é por isso que eu divaguei um pouco. Mas, independente de qualquer coisa, o que a LGPD quer é informação, controle e cuidado, né? De proteção. E para que evite, que se evite, né, essa enxurrada de situações de fraude que a gente tem visto ultimamente. Isso, 99% dessas fraudes poderiam ter sido evitadas com a gestão mais segura de dados. Que a gente sabe que, infelizmente, ainda não existe uma política nesse sentido. Nas grandes empresas, instituições que geram Big Data, isso não acontece. Então, inevitavelmente, você vai receber uma mensagem, uma ligação de terceiro solicitando: você fez uma compra indevida, entre em contato com esse número que é do banco, e não é do banco coisa nenhuma. Você vai passar suas informações de boa fé, acreditando que é verdade. São vários E os as golpes fraudes, estão né? mais sofisticados, Cada vez né? mais, né? Cada vez mais, cada vez mais. Essa é a maior dificuldade, porque se você tivesse esse cuidado desde o início, como uma questão interna, como uma questão, não, vamos parar e pensar nosso negócio. Nosso negócio trata de dados pessoais, é nada mais relevante que nós tomemos esse cuidado, né? Não precisava nem da lei, né? Na realidade. Mas temos a lei. E temos a lei, temos que seguir a lei. Muito E bem. nesse caso quando há uma falha, alguma coisa, o mais importante naquele momento é a informação. Meus amigos, nós estamos atingindo já o nosso tempo É limite uma pena. e fica já o convite para vocês voltarem, né, em Tranquilo. outras oportunidades, para a gente poder aprofundar ainda mais o tema da LGPD, que é tão importante para nós Sim. advogados, né? E também sobre o marketing, que acaba sendo sempre o tema mais Com solicitado. certeza. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais e pensando primeiro uma dica que vocês dariam para os nossos colegas advogados e quem vocês gostariam de ouvir, ver aqui no Baldingcast. Áudio primeiro, lógico. Tá, a dica que eu vou deixar aqui é que as bancas trabalhem a experiência do cliente.
foquem na experiência do cliente. Uma pesquisa recente da B2L trazia como principais dores apresentadas pelos clientes de grandes escritórios, grandes escritórios, médios e pequenos. E lá, como um percentual mais expressivo, estava a questão do atendimento, do retorno. Então, é um pouco sobre aquilo. Às vezes, você não pode não vai ter a solução para o cliente, mas você tá ali, pegando na mão, você tá dando retorno para ele. Foca na experiência. No PCV, a gente implementou uma experiência do cliente que surgiu do MDMDI. Foi. O melhor do mundo inteiro, que o Dr. Rodrigo Castelli. Casta, um abraço, que eu tenho certeza que ele vai nos dar audiência nesse podcast. Vai. E vai nos brindar com a presença dele Com em certeza. outros episódios. Com certeza. Tá aí uma pessoa que eu gostaria de ver aqui no podcast. Endosso. Ele tinha muito essa coisa do café. Ele postava lá de maneira muito recorrente. Eu disse, vamos transformar isso num conteúdo? Vamos pegar esse café e trazer um conteúdo que vai impactar na vida de alguém. E surgiu o Café com Castelli. Surgiu muito naturalmente. Foi. Até o nome, tudo. Só que depois de um tempo, a coisa foi ganhando forma. As pessoas iam ao escritório querendo experimentar o café. Esse café é tão bom assim. Não tinha uma reunião, era bem difícil uma reunião e o cliente não pedir. E o melhor do mundo inteiro? Eu recordo que alguns chegaram, inclusive, a mandar pacotes de café. Foi, a gente recebeu. Chegou a receber mesmo, verdade. O pessoal viajava e falou, eu mandei aqui um café pra você. Exato. Se tá de acordo com o padrão de vocês aí. Era experiência. Já cheguei a implementar, inclusive, num outro escritório, que era muito sobre o jeito da banca advogar. Então, aquele perfil mais próximo, de pegar na mão, de ligar, saber como você está hoje, tudo bem? Olha, o seu processo hoje está assim, infelizmente não é aquilo que a gente gostaria, mas eu quero lhe dizer que nós já estamos adotando as seguintes medidas para ir em busca do seu direito, para tentar garantir o seu direito. Então, foca na experiência do cliente, olha, obviamente, para o que está acontecendo no mercado, mas, primeiramente, olha para o seu cliente, olha nas práticas que você pode exponencializar, naquilo que você pode, de fato, desenvolver internamente. Pessoas se conectam com pessoas. Isso não é uma bagatela. Isso é verídico. E a experiência muda tudo. Eu trago como uma premissa lá na empresa que experiência muda a frequência. Porque todas as vezes que tem uma experiência boa, você fala bem. Aquilo impacta você de alguma forma e você também começa a olhar para aquela situação ou outras situações de uma maneira diferente. Então, a experiência aqui hoje, ela foi excelente. Né? Já que a gente está falando sobre experiência. Eu sou um pouco suspeita a falar sobre o meu trabalho, mas... Inclusive, não, com certeza. Agradeço a Danilo, porque a gente trabalhou muito isso internamente. Seja em apresentação direta para o cliente sobre determinado problema, de que maneira a gente pode trazer isso de uma forma mais visual para que ele, de fato, entenda. O problema é esse, e a gente pode ter essas habilidades, essas competências para te auxiliar na solução desse problema. Exatamente. Então, nem toda estratégia digital, ela tá voltada para as redes sociais. Tem várias outras estratégias que você pode fazer direcionadas especificamente para um público X, para um cliente Y, que vai gerar muito mais impacto e valor. Verdade. Muito bem. Endosso. E Danilo não vale indicar o mesmo, né? Castelli. porque... Indicaria, mas endosso, tá? Sim, de qualquer forma. Sim. É uma conclusão, né? Bom... Eu acho que esse tema do marketing jurídico não pode, obviamente, não se trabalha longe da LGPD, que é tem sido meu foco de atuação mais recentemente, né? Eu entendo que, às vezes, a LGPD deixa transparecer uma ideia de engessamento, de proibição, mas é o contrário. Na realidade, a LGPD permite uma liberação. Você consegue trabalhar com a clareza e a tranquilidade de não estar colocando em risco informações pessoais e colocando em risco dados, muitas vezes sensíveis, de crianças, etc. E eu acho que a implementação da LGPD é fundamental por causa disso. Nos credencia, nos dá mais responsabilidade. Faz com que a gente tenha essa responsabilidade e tenha conhecimento de fato do que está acontecendo com a gente, né?
Então, acho que a dica que eu dou é essa. Para nossos colegas, né, advogados, e para aqueles que não, apesar de não advogados, atuam em escritório de advocacia, o mais importante é você conhecer, né? Procure saber o que acontece dentro do seu escritório, faça esse mapeamento e, com base nesse mapeamento, no que você trata, em todos os caminhos que os dados pessoais fazem dentro do seu escritório, tente fazer, ainda que seja intuitivo, contrate uma assessoria para fazer, ou então tente fazer você mesmo, mas assim, estude para fazer isso, para que de alguma forma você consiga fazer com que esses processos não gerem vazamentos indevidos, acesso de dados para pessoas que não precisam ter acesso nenhum. O financeiro não tem por que saber que a pessoa é casada com fulano, quer saber os dados bancários, CPF. Né? A única coisa que o financeiro precisa saber é isso, qual foi o valor do contrato e se pagou ou não. Por que ele precisa saber que o tio do rapaz é fulano e tal? Não tem necessidade disso. Então, reduza o máximo de tratamento de dados para somente tratar o que for necessário, né? Então, o financeiro só precisa saber se o valor se entrou ou não o pagamento, né? E o CPF para conferir se é aquilo ou não. O advogado precisa ter todas as informações eventualmente para poder utilizar dentro do processo judicial. Então, é isso. Ter um pouco de bom senso nessa hora ajuda. Então, é um pouco isso. Estude, mas faça, porque a lei está em vigor e a NPD já começou a trabalhar e começou a aplicar multa. Então, se houver vazamento, a gente vai precisar ter esse cuidado e essa atenção maior e vamos ter que responder. Então, é melhor evitar tudo isso e fazer a implementação antes, né? E como sugestão para trazer, eu acho que se tem uma pessoa da área jurídica, vou trazer outra pessoa que, apesar de ser da área jurídica, não está atuando como advogado, que é João Pereira, que é o atual presidente da Ingetes, da empresa de tecnologia aqui do estado de Sergipe. Uma pessoa que tem um conhecimento da área de direito digital absurdo, né? Eu tenho muito contato com ele, assim, nós trocamos já muita figurinha sobre processo, etc. Ele me ensinou muita coisa, muito que eu sei hoje, ele que me direcionou, né? Os cursos com o Marcelo Leonardi, que é um papa do direito digital, o cara basicamente trabalhou na implementação da LGPD daquela pequena empresa Google, né? Lá nos Estados Unidos, então ele entende muito. Quase Ninguém nada. utiliza diariamente. É uma MEI. Tá, então, assim, João Pereira é uma pessoa que pode ajudar muito a gente nessa discussão da LGPD, de direito digital, de como você aplica o direito nessas novas relações surgidas com a tecnologia, né? Então, acho que a minha indicação fica essa. E agradeço demais o convite, né? Acho que aprendi mais do que falei aqui, achei ótimo, inclusive. E faço das suas palavras as minhas. Daí eu que agradeço vocês pela participação. Foi uma aula não só para mim, mas para nossa audiência, né, que nos acompanha aqui. Estão convidados para voltarem mais vezes, para enriquecer ainda mais o nosso podcast. E aí queria agradecer ao PCV Advogados, a Follow também, né, representada aqui por vocês, aos nossos patrocinadores, o iPhone Barato, a SVN na pessoa de Wilden Júnior, a Jet Sales e a Paz Barreto Seguros. E agradecer a grande Dudu e agradecer a nossa audiência que sempre nos abrilhanta com a sua participação e deixem perguntas e sugestões nos comentários. Muito obrigado, até o próximo episódio. Até mais, obrigado. Até mais.